Fala nação, sejam bem-vindos a mais um vídeo em seu canal Fla Show, o seu canal de notícias do Mengão. E se é novo por aqui, já te convido a se inscrever e deixe nos comentários a sua opinião. Tem movimentação, não é só em frente ao estádio do Palmeiras não, de Tavamari, aí no Maracanã também tem. Eu quero que você fale das novidades e dos prováveis desfalques desse Flamengo para logo mais. Como é que o Tite vai armar esse time aí, Rafa? Então, Abel, o Maracanã é um ponto turístico do Rio de Janeiro, né? Um dos lugares mais frequentados do mundo. Então, tem sempre a visitação e, claro, né? Essa área que a gente escolhe para poder fazer a participação aqui na programação da ESPN, em frente à Estátua do Berini, praticamente, ela é uma área muito nobre, muito conhecida. Então, o Maracanã tem vida mesmo quando não tem jogo. O Tite vai armar o Flamengo de uma forma que cabe debate. E é por isso que é importante a gente trazer a primeira escalação na tela para os amigos fãs de esporte aqui do F360, para depois debater em cima dela, fazer até um pouco mais de sentido, né? O Matheus Cunha será o goleiro, porque ele é o goleiro da Copa do Brasil. Na defesa, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e o Ayrton Lucas. O meio-campo aí temos já uma mudança, o Alan como titular ao lado do Pulgar, porque o De La Cruz está com um problema no joelho, sequer viajou para São Paulo. O Gerson, o Arrascaeta, o Pedro e o Luiz Araújo, teoricamente escalado pelo lado esquerdo. E aí cabe a primeira boa discussão que a gente pode desenvolver aqui. Por que não o Bruno Henrique, né? Já que ele atuou contra o São Paulo no último sábado no Campeonato Brasileiro. Porque no entendimento da Comissão Técnica do Flamengo, embora isso não tenha sido dito explicitamente, a volta do Bruno Henrique tem que ser uma coisa gradual, né? O nível de intensidade do jogo talvez não seja tão adequado para que ele possa ser titular essa noite contra o Palmeiras. E aí, mais uma vez, o Tite faz essa, entre aspas, improvisação. Foi debate aqui semana passada entre o Eugênio Real e eu, podemos redebater, que essa história do Luiz Araújo ser escalado pelo lado esquerdo. Mas o fato é que a Comissão Técnica aprovou, tanto que isso vai ser utilizado essa noite outra vez, às 8 horas no Allianz Parque, na escalação da equipe do Flamengo. 2-0 foi o placar no jogo de ida, ótima vantagem que o Flamengo construiu, tem que administrar no jogo da volta para poder embolsar os R$4.515.000 da cota de classificação para as quartas de final e também manter uma invencibilidade recente bem interessante. Há 7 jogos, o Flamengo não perde no Allianz, são 5 empates e 2 vitórias. A última derrota do Flamengo na condição de visitante contra o Palmeiras foi em 2017, Abel. Bom, já que ele citou o seu nome... É verdade. Né? Ele quer o debate. Eu ia começar com você, Prats. Ele está querendo fomentar o debate. Mas o Eugênio foi citado. Ele não quer interditar, ele quer fomentar o debate, o que eu acho fantástico. O Eugênio foi interrompido por mim, agora há pouco. Vou voltar de onde eu parei. Então, a palavra está com você. Não, agora é Luiz Araújo. Fale sobre o Flamengo, Luiz Araújo. Vai lá. Posso despausar? Eu acho que dentro da realidade possível hoje é a melhor opção. E acho que o Luiz Araújo pode atacar espaço pela esquerda perfeitamente, ir no fundo, cruzar ou chutar no gol com a perna esquerda, sendo canhoto. Ele não fez um gol assim contra o Palmeiras? Então no último jogo? Então, ele pode jogar pela direita porque ele tem essa qualidade. Porque, Abel, eu me pego muito o seguinte, muitas vezes você coloca um jogador pela direita, que é canhoto, pensando que ele vai trazer para dentro e chutar. Sim. Só que ele não faz isso. Alamarinho. E também não fazem. Mas a maioria não faz. O Luiz Araújo faz. O Robin fazia? O Robin fazia, mas a maioria não faz. E aí pior, quando tem que ir no fundo, para cruzar com a direita, o cara tropeça na bola e cai. Não consegue. Às vezes para, pensa, perde tempo da jogada, recua, não sei o quê, e aí o ataque vai por água abaixo. Então, se for para fazer isso, você prefere que você use o talento desse jogador do lado esquerdo. Do lado esquerdo, ele sendo canhoto. claro. Você vê, por exemplo, o Vinícius Júnior, né? Talentosíssimo jogador. Quando o Ancelotti dá a ele mais liberdade de movimentação, não que ele não possa jogar pela esquerda, ele pode jogar pela esquerda, mas ele começa a sair da esquerda e jogar eventualmente mais pelo meio ou às vezes pela direita, amplia o leque de possibilidades para ele usar o talento dele. Porque ele pela esquerda, ele vai driblar sempre para o mesmo lado, vai trazer para dentro e bater. Tá. Já fez muita história por ali, Faz hein? muito bem isso, ok. Mas quando ele pode jogar centralizado, ele pode, ou às vezes caindo até um pouquinho de vez em quando pela direita, ele tem outro repertório para usar. Ele pode surpreender o adversário de outra forma. Não à toa, na temporada que ele teve mais liberdade de participação, ele hoje é favorito a ganhar o prêmio da Bola de Ouro. Isso citado pelo próprio Ancelotti. Então, assim, o Luiz Araújo rende bem pela direita, mas pode render bem pela esquerda, como rendeu no outro jogo,
porque foi efetivo, fazendo um gol e dando uma assistência. Agora, acho que o meu amigo Rafael Marques, o novo comentarista da Palavra Fácil. Eu gostei dessa. Não, jamais. O Luiz Araújo, esse foi só um, único. Num jogo como o de hoje, será fundamental também na recomposição defensiva. Porque ele tem muito fôlego, força, para ajudar, porque a gente imagina que o Palmeiras seja mais agressivo hoje, e ele, desses jogadores do meio para frente do Flamengo, é o que tem mais capacidade de voltar para ajudar na defesa. Nesse ponto eu concordo com o meu amigo Eugênio Leal. É necessário, sim, ter essa preocupação, até porque o Flamengo tem uma vantagem a ser administrada. Veja, do ponto de vista da circunstância do jogo, talvez haja uma justificativa para que o Luiz Araújo seja o escolhido. Se o Flamengo tivesse uma necessidade mínima que fosse de ser um time mais controlador do jogo, mais propositivo, mesmo que aguentasse só um tempo, eu defenderia o início do jogo com o Bruno Henrique, por ser um jogador totalmente afeito àquela posição. E que iria causar um enorme desconforto ao lateral direito do Palmeiras, seja ele quem for, para o jogo dessa noite pela Copa do Brasil. É um jogador insinuante do drible, um jogador que prende a marcação. Ele movimenta, né, a defesa adversária. Ele tem essa característica, como diria o João Santana, ele chacoalha a defesa adversária. É uma questão. Mas como o Flamengo tem uma vantagem para administrar, orientado a ser muito mais um compositor de espaço do que propriamente um agressor, um jogador de ataque, o Luiz Araújo pode funcionar por ali. O meu ponto em relação a ele, remetendo ainda ao jogo de ida, por mais que seja o requentar de uma discussão antiga, é que a efetividade dele no jogo aqui no Maracanã foi possível por circunstâncias do jogo, não por uma iniciativa própria do jogador. Como ponta esquerda, o Luiz Araújo tem seríssimas dificuldades de avançar ao fundo, aparecer como opção de jogo pelo lado esquerdo, triangular e aparecer no fundo. Ele não consegue fazer isso. Ele tem um passe que ele recebe do Gerson, sozinho, livre, e faz um ótimo cruzamento para o Pedro. E ele tem um passe que ele recebe do Pedro, sozinho, avançando, e faz o gol. Ótimo, qualidade técnica. Imagina se não tivesse méritos. Dificuldade, pô. Então, mas com toda essa dificuldade, ele fez um gol e deu uma assistência? Coloca um marcador na frente dele pelo lado esquerdo, Abel Neto. Coloca um sujeito para marcar o Luiz Araújo na frente dele. Vamos ver se ele vai ter recursos para driblar pelo lado esquerdo. Eu acho que hoje ele é um jogador. Não estou dizendo que ele é um jogador inútil, não acho nada disso. Acho o Luiz Araújo uma peça importantíssima no elenco do Flamengo. Mas ele só tem facilidade no 1x1 pelo lado direito. No 1x1 pelo lado esquerdo não tem, gente. Para mim, isso está muito claro para mim. Por e não é isso por causa do jogo. Pensou a mesma coisa que eu pensei? Vai dar mais possibilidades a ele. todo dele. Vai dar até mais possibilidades, porque vai ter espaço para explorar, para atacar. Eu acho que a gente está fazendo uma análise toda ofensiva do trabalho dele e não é isso que o Tite tem em mente. Ele é homem de Exatamente, Celso. Ele é homem de confiança do Tite na recomposição. Mas falei sobre esse ponto também. O Tite, em seus trabalhos, sempre tem um cara assim. Ele trabalhava assim com o Jorge Henrique no Corinthians. Ele quis fazer isso com outros jogadores e até foi criticado na seleção brasileira. A gente falava que ele prendia muito o William, por exemplo. Gabriel Jesus. Romero fez muito isso em 2015. Romero, tem sempre alguém. E ainda mais hoje, numa noite de vantagem de 2-0, a gente está fazendo toda uma projeção ofensiva desse trabalho do Luiz Araújo e para o Tite, independentemente de da direita ou da esquerda, ele quer o cara recompondo. É nisso que ele está pensando em princípio. Se circunstâncias do jogo... Falou o Tite, mas todo técnico quer hoje em dia, não quer? Tem que querer, né? O Tite quer mais, é isso? Né? Isso é uma marca dos trabalhos do Tite. E hoje é uma noite de vantagem de 2-0. Hoje é uma noite que o Flamengo tem uma vantagem que ele não pode abrir mão. Eu acho que é nisso que o Tite está pensando, é isso que justifica. E o Bruno Henrique, a verdade é que não tem jogado bem quando entra, né? Tem tido lesões e tal, então, mas não tem é o álibi perfeito também para ele não escalar o Bruno Henrique. Não há uma sequência do Bruno Henrique que possa fazer barulho por essa não escalação hoje. Rafael Prats, o tático. Não, acho o que você pensa sobre Luiz Araújo? Eles pontuaram muito bem, Abel. Eu acho que uma coisa é a qualidade do jogador. O Bruno Henrique é um jogador superior ao Luiz Araújo. Tem mais recursos com a bola, tem mais força, tem melhor impulsão. Mas acho que os companheiros falaram muito bem. A preocupação do Tite é uma preocupação de um jogador que consegue voltar pelo lado do campo, consegue tentar tirar a linha de passe. Seja qual for o lado, né? Exatamente. E o Luiz Araújo, e nessa situação que o Rafael Marques pontuou, que ele encontrou no Maracanã, talvez ele encontre hoje no Allianz Parque. A gente está imaginando o Palmeiras, obviamente, mais agressivo, tentando marcar mais à frente. Por outro lado, pode ceder um espaço para o ponta esquerda, no caso do Luiz Araújo, e ele vai bem nesse tipo de jogada, ser lançado, de aproveitar algum espaço que apareça.
eu acho que está pesando muito isso para o Luiz Araújo jogar. Dois jogadores para dar lançamento ali, Arrascaeta e... Aliás, a propósito, amigo Prats, você sabe que estará escrito na camisa de Gerson hoje? Adílio. Adílio, Gerson. Apareceu, né? No começo Eu da semana. sempre chamei de Adílio dos tempos modernos, hoje estará com a camisa de Adílio, fazendo essa homenagem. Mesmo número, né? Camisa 8. Camisa 8 também. Se tiver a inspiração do grande Adílio, tudo para fazer um bom jogo, como tem feito ultimamente, não tem, Prats? Tem sim. Jogado Tem muito. sim. Jogador muito importante para o Flamengo. E além disso, né, da situação do Bruno Henrique, que o Eugênio falou que ele não tem feito bons jogos, no sábado, depois da derrota para o São Paulo, o Tite falou que até, entre aspas, sacrificou o Bruno Henrique. Ele jogou meio tempo. Ele não conseguiu participar do jogo, mas ficou meio tempo ali. E o Tite falou que, olha, foi uma conversa que nós tivemos, eu não traria o Bruno Henrique, mas eu trouxe porque eu pensava que era importante ficar. E ele ficou meio tempo também, talvez fisicamente não esteja na plenitude do Bruno Henrique, que depende muito da condição física para ser um jogador muito bom que ele é. Vamos com uma tela para falar de La Cruz, desfalque do Flamengo, Fará muita falta. para esse jogo de logo mais, hein? A ausência de peso no Flamengo, Nico de la Cruz no jogo de ida contra o Palmeiras. 83 minutos, 28 ações progressivas. Lidera todos os quesitos. Chances criadas, duelos vencidos, desarmes. De la Cruz, que outro dia o Prats, numa conversa informal entre Não. eu e o Rafael Prats, o Prats Impossível. falou, podemos dizer que é o Obdúlio Varela Não, dos senhor. tempos modernos? Não brinque Calma, com coisa séria. calma, Prats. Vamos brincar com coisa séria. O Bruno Varela, que nesse local que está o Rafael Marques aí, escreveu uma das grandes histórias do futebol mundial, como capitão de uma seleção campeã do Nem mundo. o Celso viu o Obdúlio Varela, que é o nosso mais experiente aqui da mesa, nem Sim. o Celso viu o Obdúlio Varela jogar, ô, Abel, pelo amor de Deus. Eu não vi, mas vovô viu. Vovô dizia que ele fazia no meio do jogo assim, Meu lá avô camisa, também. lá camisa. Hierarquia? El negro jefe. E sem De la Cruz, brincadeiras à parte, Aí é o problema bem maior. bem maior? Mas e o elenco do rubro-negro? É, verdade. O Eugênio fala sobre isso toda mas hora. o problema é bem maior. Elenco. Porque assim, vamos contar que você está falando do De La Cruz, você já mexeu no time sem o Cebolinha. Porque teoricamente o que você faria? Ah, se não tem o De La Cruz, você traz o Gerson para cá, coloca o Gerson no meio de campo. E aí o Luiz Araújo entra na direita. E o Cebolinha na esquerda. E o Cebolinha na esquerda, ok. Só que você já não tendo o Cebolinha, você já traz o Luiz Araújo para a esquerda. Aí você tem que ter o Gerson na direita. Porque não tem exatamente muitas opções ali. Talvez poderia ser o Lohan. Uma pergunta talvez... breve. Não tá bom? Gerson na direita, Arrascaeta no meio, não tá bom? Tá bom, mas... Dá pra jogar? A questão é que Hã? a diferença do De La Cruz pro Alan, que é o provável substituto dele, hoje é muito grande. E a própria opção É pelo verdade. Alan é questionável, né, Eugênio? É. Ele tinha coisa melhor para fazer ali. Poderia colocar, por exemplo, Mas são meninos, né, Celso? o Léo Ortiz. Diga, Ou Rafa. o Léo Ortiz. Se botar o Léo Ortiz, você, talvez evidencie, escancare demais a preocupação só em composição de espaço. O Léo Ortiz de volante, gente, não está sendo um zagueiro à frente dos zagueiros só, não, tá? Ele está tentando participar do jogo, ele é o homem da primeira bola, ele movimenta em sincronia com os demais jogadores. Ele está sendo um primeiro volante interessante, mas ele tem limitações no passe longo, ele não é um jogador de muita chegada ao ataque, embora até se aventure vez ou outra. Mas assim, acho que colocar Pulgar e Léo Ortiz ao mesmo tempo talvez denotasse uma preocupação em excesso de apenas compor e se defender. E aí com o Alan você tem um pouco mais de passe e aproximação. Embora concorde plenamente com os amigos, não dá para comparar um com o outro. Aliás, nem cabe comparação mesmo. E o Alan no Flamengo, essa temporada até está conseguindo, né, nesses últimos 2, 3 meses, jogar um pouco melhor, mas não é ainda sombra do jogador que foi no Fluminense e principalmente Ô, Rafa. no Atlético Mineiro. Mas assim, é uma discussão interessante. De qualquer maneira, qualquer opção que fosse, Celso, mais agressiva, mais técnica, seria o Lohan, seria o Matheus Gonçalves, seria um menino. E notadamente são jogadores que não estão atravessando fases E boas aí já é tecnicamente. faceiro demais, né? Pro Tite Aí, ainda. aí passa do É. ponto. Ô, Rafa, você falou quando você citou a possibilidade do Pulgar e do Léo Ortiz, você falou que talvez ficasse muito defensivo, pensando só na marcação. O Pulgar sai pro jogo também, não sai? Sai Eu tô pro jogo. enganado. Sai. sai Sai bem. pro jogo. Só Sai que bem. a natureza de jogo do Pulgar é inicialmente um cara de composição
aparece para receber essa primeira bola, ocupação de espaço, e aí desenvolve junto com o time. Mas não é propriamente um armador. É diferente quando você tem, por exemplo, o De La Cruz, que é um meia de velocidade, um Gerson, que é um cara talentosíssimo do passe longo de qualidade. É diferente. E o Alan entrega um pouco mais com a bola do que o Léo Ortiz, quando o Flamengo tiver condições de desenvolver o seu jogo. Embora, claro, né, com o Léo Ortiz ficasse um pouco mais compacto no meio campo. Mas o Tite vai botar o Alan porque ele vai tentar ter o controle técnico do jogo. Não se espantem se hoje, quando a bola começar a rolar, o Gerson ficar muito mais composto no meio campo, como mais um homem pelo corredor central do que propriamente aberto pelo lado direito. Porque a chave do jogo do Flamengo essa noite é ganhar o meio campo do Palmeiras. E com o Gerson sendo mais um a jogar junto com o Rascaeta, com o Alan e com o Pulgar, o Flamengo vai ter a pretensão de ocupar esse espaço. Bom, Rafa, antes de me despedir de você, obviamente lhe agradecer, que sempre bom tê-lo conosco aqui no F360, eu estava lembrando que agora há pouco você dizia que o Maracanã é um dos lugares mais visitados do mundo. Na hora que você falou isso, eu pensei, na mesma hora eu pensei, a Torre Eiffel joga vôlei? E aí eu mesmo respondo, joga, porque a quadra do vôlei de praia é quase em frente. Olha que loucura, hein? Quase em frente à Torre Eiffel. Mas você me convenceu, porque você está falando e não para de passar gente aí no fundo. A torre É uma fazendo. coisa que eu Bem obcecado Acaba de chegar mais nessa uma frase. Ana Maurício registro levantando. jornalístico. É questão de oportunidade jornalística, para ser mais preciso. Acaba de chegar mais uma van aqui, ó, com vários turistas que estão passando aqui por trás de aquela mim nesse van que a gente momento conhece? para poder tirar Não, aquela não tem Aquela turismo tá em Goiânia. Não, não é aquela não. Aquela tá em Goiânia. É uma van que tem, acho que aquela de 15, de 25 lugares, aquela maiorzinha. E aí estão sendo que todos os turistas vão parar ali em frente à Torre Eiffel, vão... a Torre Eiffel? A estátua do Bellini. E confundi, hein? É isso. É o famoso ato falho com a incidência do apresentador. Tem ali os ambulantes vendendo camisas, está lá a estátua do Bellini e tal. E aí, tem uma van na frente dessa já parada, onde saiu uma galera, na verdade é um micro-ônibus, e agora parou uma outra van. Então, o Maracanã é Tem isso, ambulância. gente. Todo dia, o tempo todo. É isso. Passa também aqui. Ambulância, polícia, tudo. Mas você tem total razão, realmente. É muito visitado o Maracanã, de tanta história e de tanta gente. Obrigado, Rafa Marques. Bom dia, bom trabalho para você, amigo. Valeu, Abel. Abraço a você, aos amigos. Até a próxima. Vídeo com informações, obviamente, do Flamengo, que já está em São Paulo, local do duelo com o Palmeiras nessa quarta-feira, às 8 horas da noite, tá bom? Fica ligado no horário, é um horário pouco habitual para jogos do Flamengo na quarta-feira, e esse duelo será 8 horas da noite lá no Allianz Parque, jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Lembrando, para quem não sabe, no jogo de ida o Flamengo venceu por 2-0. E o Flamengo fechou a preparação para pegar o Palmeiras com um desfalque super importante. Tá bom, vou falar logo, vou dar o spoiler. É o De La Cruz. De La Cruz nem sequer viajou. E aí, quem entra na vaga do meia uruguaio no time titular? Nós apuramos. E nós vamos trazer aqui, e eu tenho certeza que a grande maioria não vai gostar e vai criticar o técnico Tite, que inclusive tem uma surpresa no ataque rubro-negro para pegar o Palmeiras. Nós vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre Fabrício Bruno. A imprensa francesa cravando que Fabrício Bruno está vendido ao Rennes da França. Será que é verdade? Também comentaremos aqui no vídeo de agora. Comentaremos não. Vamos esclarecer, trazer a informação apurada junto à diretoria do Flamengo e trazer todos os detalhes dessa informação que saiu lá na imprensa francesa. E Cebolinha, será que ele foi relacionado? A gente vai contar também no vídeo de agora. Isso tudo e muito mais nesse momento. Mas antes, galera, um recado da nossa querida KTO, que tá bombando nessas Olimpíadas. Muita gente elogiando a KTO durante as Olimpíadas, lá encontrando as melhores odds, os melhores mercados. Há pouco, a seleção feminina do Brasil venceu a Espanha, está na final das Olimpíadas, bacana demais, parabéns para as meninas, batendo a Espanha. Lá na KTO você pode encontrar todas as odds necessárias para poder fazer uma fezinha, uma aposta. Não curto Olimpíadas, não estou assistindo. Tudo bem, tem Campeonato Brasileiro rolando, jogos importantes, tem Copa do Brasil rolando, jogos importantes, tem Libertadores se aproximando, jogos importantes. Isso tudo na KTO e o link está aqui na descrição.
Beleza? Vamos para as informações. Antes de mais nada, deixar o registro aqui, como já era de se imaginar, o velório do eterno craque do Flamengo, Adílio, que nos deixou na última segunda-feira. O velório aconteceu lá na Gávea, lotou. Adílio, óbvio, já era de se imaginar, Adílio era um cara super querido, uma pessoa sensacional. Ficar elogiando o Adílio aqui é chover no molhado. Era um cara fenômeno, a verdade é essa. Repito, eu dou graças a Deus de ter tido a oportunidade de conviver com o Adílio, nem que seja por alguns minutos. Eu tive essa oportunidade, bati uma bola com um cara na Gávea, é isso mesmo, irmão, lá na Gávea, local que ele, enfim, que era a casa dele, digamos assim. Que Deus o abrace lá no céu, vá com Deus, Adílio, e o mais importante é o legado que ele deixa aqui no Brasil, não só com a camisa do Flamengo, mas como jogador do futebol brasileiro. A Gávea lotada, todo mundo presente. Então, enfim, que Deus o tenha. Vamos falar agora de Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, na verdade. E a venda de ingressos para a torcida do Flamengo, para esse jogo contra o Palmeiras, das oitavas de final da Copa do Brasil no Allianz Parque, vai pesar no bolso dos rubro-negros, hein? R$ 220 a inteira e 110 o valor da meia. Tá caro, hein? Estão metendo a mão, mas a torcida do Flamengo vai se fazer presente, obviamente, como sempre. A verdade é essa. Reparem só, no Campeonato Brasileiro, sempre que o Flamengo é visitante, casa cheia. Foi agora contra o São Paulo lá no Morumbi, casa cheia, recorde. A torcida do Flamengo sempre marcando presença. E você sabia, acho que pouca gente sabia dessa, o Flamengo não é derrotado pelo Palmeiras lá no Allianz Parque, na casa deles, desde 2017, totalizando 7 jogos sem perder, sendo 2 vitórias e 5 empates, com 10 gols marcados e 6 gols sofridos. Para quem gosta de números, fica aí o registro. Eu acho que vai continuar essa invencibilidade. Eu acredito, de fato, ou numa vitória do Flamengo, ou até mesmo no empate. Não vejo o Palmeiras vencendo o Flamengo, não. O Palmeiras vai ter que sair para o ataque. E o Flamengo se dá bem contra times que se jogam no ataque diante do Flamengo. A ver qual será a postura do técnico Tite. Pelo menos, a gente já sabe como ele pretende montar o Flamengo. Falando o que a gente falou no vídeo anterior, no começo do vídeo, desculpa, De La Cruz está fora, não se recuperou das dores no joelho, que ele recebeu uma pancada, foi desfalque contra o São Paulo por conta dessas dores e está sendo desfalque agora contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. No final de semana existe a expectativa de ele retornar ao time. Cebolinha, pelo menos tem um lado bom, foi relacionado, está à disposição do técnico Tite. Será que começa? Pois é, vou dar a resposta logo para vocês aqui. Pelo que apuramos, o Tite esboçou o Flamengo da seguinte maneira na atividade dessa terça, lembrando que foi a última atividade antes do duelo. Matheus Cunha mantido, ele é o goleiro da Copa do Brasil. Varela na lateral direita, Fabrício Bruno e Léo Pereira, dupla de zaga, e Ayrton Lucas retornando à lateral esquerda. Meio de campo sendo montado por Pulgar, Alan, Gerson, Arrascaeta. E aí o ataque. Nem Cebolinha e nem Bruno Henrique. Os dois estão aptos, os dois estão relacionados. Luiz Araújo ganha a vaga de titular na equipe do Flamengo e Pedro ao lado dele, obviamente. Não me espanta o Luiz Araújo ganhar essa vaga. Tá jogando muito bem, a verdade é essa. Tá se tornando uma espécie de 12º jogador do Tite. Sempre que entra, dá conta do recado, tem bons números, minutagem alta, pouco se machuca, não é um jogador violento, muito pelo contrário, não é um jogador de chamar atenção de maneira negativa, levando cartão, muito pelo contrário, é um jogador extremamente tático. Confesso para vocês que eu já fui um cara que critiquei o Luiz Araújo, mas na época as críticas eram válidas e justas, e agora a gente tem que elogiar, tá jogando muita bola. O meu único questionamento em relação a esse time é o Alan. Confesso para vocês que fico com receio, o Alan sendo o titular na vaga do De La Cruz. Por quê? O Alan não vem fazendo boas partidas. Porém, conversando com pessoas do dia a dia do Flamengo, e aí eu levantei uma bola, mas tem o Igor Jesus, tem o Everton Araújo, tem o próprio Léo Ortiz. Aí o cara falou assim, Vene, o Flamengo pagou 9 milhões de euros nesse jogador. Se você bota o Léo Ortiz, que é zagueiro, para jogar de volante e deixa o Alan no banco, você, entre aspas, queima esse atleta.
O Igor Jesus está voltando de lesão, o Everton Araújo é um garoto ainda, não dá para botar nessa fogueira. Então, faz sentido. O Tite ele vai manter a estrutura do time, com o Alan ali, como se fosse o De La Cruz jogando de volante, e o Gerson Arrascaeta serão os responsáveis pelas armações das jogadas, tendo o Luiz Araújo e Pedro. Lembrando que o Luiz Araújo foi muito bem quando entrou na vaga do Cebolinha, no jogo de ida. Lembra? Cebolinha se machucou, precisou sair, Luiz Araújo jogou na ponta esquerda, não foi nem para a ponta direita, e deu um trabalho danado. Inclusive o Flamengo melhorou bastante quando o Luiz Araújo entrou no jogo. Então, de certa maneira, concordo com as escolhas do Tite. Minha única preocupação é como será a atuação do Alan. A ver dentro de campo nessa quarta-feira. Para finalizar o nosso vídeo, a imprensa francesa noticiou o seguinte, vou ler exatamente aqui na íntegra, tá? Foi informação do site Santi Auna, no Foot Mercato, lá da França. Flamengo e Rennes estão próximos do acordo por Fabrício Bruno. 12 milhões e meio de euros mais bônus. O que ainda trava o negócio é a pedida salarial. Fabrício Bruno quer entre 2 e 2,5 milhões de euros por ano. Eu não sei quanto Fabrício Bruno quis ou pediu, aceitou. O que eu garanto para vocês é, no Flamengo me falaram o seguinte, Venê, diferentemente do que aconteceu com o West Ham, nesse caso, aconteceu o seguinte, nós recebemos a proposta do West Ham, nós aceitamos. O Fabrício Bruno foi quem não aceitou a proposta salarial. No caso do Rennes, isso uma pessoa do Flamengo me disse, no caso do Rennes, o jogador aceitou a proposta salarial do Rennes, mas o Flamengo não aceitou a proposta do Rennes para vender o jogador, que de fato foi de 12 milhões e meio de euros fixos, mais 1,5 de bônus, totalizando 14. O Flamengo não aceitou e não vai aceitar. O Flamengo tem a informação dos empresários do atleta que o Rennes pretende aumentar a proposta pelo Fabrício Bruno. O Flamengo vai vender? Não tem como saber, não tem como prever o futuro. Depende dos valores oferecidos, das condições, da forma de pagamento. Mas, nesse caso, a informação está errada, segundo essa pessoa do Flamengo, porque não aconteceu isso. Aconteceu o inverso. O Fabrício Bruno aceitou a proposta salarial do Rennes, mas o Flamengo foi quem não aceitou os valores oferecidos pela equipe francesa. Inclusive, eu tenho um nome da pessoa do Rennes que está negociando diretamente essa situação. É o Rick Massara. Se eu não me engano, ele já foi dirigente da Roma também. Então fica aí a informação para vocês. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um forte abraço. Gabigol muda de ideia e aceita renovar com o Flamengo se um detalhe for resolvido. O Flamengo tem nesta noite um jogo importantíssimo para a sequência da temporada e que irá ditar como será o destino do time de Tite em busca dos principais títulos do ano. Com uma vantagem de 2-0 em cima do Palmeiras, o rubro-negro carioca pode até perder por um gol de diferença que se classifica, mas a ideia flamenguista é não sentar no resultado e jogar para vencer no Allianz Parque. O Mengão entrará em campo com a seguinte escalação: Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Alan, Arrascaeta e Gerson, Luiz Araújo e Pedro. Em outra ponta, a situação de Gabigol ganhou uma nova novidade a respeito do seu futuro. Como todos sabem, ele deseja permanecer no mais querido do Brasil e abre mão de um contrato de 5 anos. Se o Flamengo oferecer pelo menos 3 anos e com aumento salarial de 30%, ele está disposto a aceitar para ficar no Flamengo. O jogador sabe que sua idolatria é muito grande no clube, principalmente com o torcedor. Por mais que a relação com alguns dirigentes ficou um pouco arranhada pelas últimas declarações de ambos os lados, Marcos Braz ainda tem uma boa comunicação com ele e seu empresário. O vice-presidente de futebol flamenguista foi quem apostou na sua contratação em 2019, quando boa parte da cúpula do mais querido do Brasil era contra e, a história não mente, o negócio deu super certo para todos os envolvidos. Gabigol tem uma proposta em mãos do Palmeiras, mas não respondeu. Sua meta é terminar o ano bem e pensar na Copa do Mundo de 2026, que é seu principal objetivo na carreira. E você, torcedor, o que acha de renovar com Gabigol por mais 3 anos? Deixe nos comentários sua opinião.